Curiosidades bíblicas. Você sabia que Deus foi comparado a uma águia e uma galinha? Não. Pois é, dá uma olhadinha lá em Deuteronômio 32:11 e Mateus 23:37 que você vai averiguar que foi isso mesmo. Você sabia que a terra só passou a produzir espinhos ou cardos depois da desobediência de Adão, do pecado, de não ter respeitado o mandamento de Deus, ao fato de pegar ou se alimentar do fruto da árvore da ciência do que discernia o bem e o mal? Pois então, tá lá em Gênesis, dá uma olhadinha lá, 3:18. Você sabia qual foi a primeira coisa que Deus criou? Ou a primeira criação de Jeová? Não. Então dá uma olhadinha lá em Gênesis 1:1 e você vai perceber que foi o tempo, pois está escrito no princípio. Para que a criação acontecesse era necessário o quê? O tempo. Você sabia que o dilúvio não foi apenas uma grande chuva, mas também foi a primeira chuva que veio sobre a terra? Você pode constatar isso lá em Gênesis 2:6 e em Gênesis também 7:4. Vamos a mais uma curiosidade. Você sabia que uma das coisas que diferenciam a Bíblia de outros livros é a sua unidade? Sabe por quê? Porque foi escrita num período entre 1500 anos, por mais de 40 autores, tendo uma completa harmonia. E por último, você sabia que a frase "não temas" ou "não temais" aparece na Bíblia 366 vezes? Uma para cada dia do ano e ainda sobra uma para o ano bissexto? Pois se você averiguar, pesquisar de cabo a rabo de Gênesis, Apocalipse, você vai ver com as suas várias, claro, derivações, mudanças. Não temas, não temei, não temais, não temereis, nas várias conjugações do verbo. Mas não temas, independente dessas variantes, você vai encontrar com ou sem essas variantes 366 vezes. Ok? É Deus falando contigo, não temas, que eu sou contigo. Todos os dias, como o próprio Jesus disse, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Que maravilha, não? Vamos seguindo com o programa Celebrar a Vida e essas foram as curiosidades para o quadro Curiosidades Bíblicas. Quadro Curiosidades. Vamos a elas. Você sabia que o maior reino descrito na Bíblia tinha 127 províncias e se estendia da Índia até a Etiópia e era comandado pelo rei Assuero? Pois então, dê uma olhadinha lá em Esté 1:1, capítulo 1, versículo 1, que você vai saber exatamente isso. E essas províncias podem ser aí comparadas como os estados, Fazendo aqui uma comparação com o sistema organizacional, de organização do Brasil, Vamos a mais uma curiosidade. Você sabia que Noé passou na arca com sua família e com os animais 380 dias? Ou seja, mais de um ano e 20 dias, um pouco mais de 20 dias, ou pouco menos, melhor dizendo, mais de 15 dias. Pois então, dá uma olhadinha lá em Gênesis 7, 9, 11 e 8, 1, 3, 19 também de Gênesis. Você sabia que Davi, além de poeta, veja bem, Davi era poeta, era músico, cantor e foi inventor de diversos instrumentos musicais? Olha só, tem uma olhadinha lá em Amós 6:5. Você sabia que também Davi foi ungido 3 vezes, obtendo uma gloriosa confirmação divina e humana? Em 1 Samuel 16:1, 13 e 2 Samuel 2:4, em 1 Crônicas 11:1-3, você vai constatar isso. E por último, você sabia que seu filho, Salomão, filho, vamos colocar entre aspas, adulterino, Apesar de não ser ele o primeiro, mas filho adulterino
por conta de Davi roubar a mulher de Urias, que é Batseba, ou Betseba em outras versões, ele não era o único sábio. Havia mais 4 sábios, como o rei Salomão. Está lá em 1 Reis 4, 29, 31. Mas com certeza Salomão se destacava como o maior dentre deles, porque pediu ao Senhor, né? E essas foram as curiosidades aqui para o momento da curiosidade bíblica no programa Celebrai a Vida. Quadro Curiosidades. Você sabia que o Antigo Testamento apresenta 332 profecias literalmente cumpridas em Cristo, com a vinda de Cristo, inclusive com a sua crucificação, ressurreição, etc. Pois então, tudo se confirmou. Você sabia que o lanche de um garotinho se transformou na refeição de uma grande multidão, com uma grande sobra? Dá uma olhadinha lá em João 6, 9, 1, 3, na multiplicação de pães. Você vai ver que era um garotinho, ou quem era o garotinho. Você sabia que as melhores e maiores pregações de Jesus foram feitas por ele, assentado? Muitos dizem, não, tem que pregar em pé, né? Tem que pregar no púlpito, não pode se assentar. Mas Jesus pregou assentado, então pouco importa. Está lá em Mateus 5, 1, 2, Lucas 4, 20, 21, Lucas 3, melhor dizendo 5, 3. Você sabia que o tio e a tia de Jesus se tornaram crentes, evangélicos, cristãos, na sua pregação antes de sua crucificação? Dá uma olhadinha então lá em Lucas 24, 1, 3, 1, 8, João 19, 25, tá? E você sabia, por último, que o Sermão do Monte foi repetido por Jesus no que poderia ser chamado de Sermão ou da Planície, como está lá em Mateus 5:1 e Lucas 6:17? Pois bem, é isso aí. E assim nós fechamos aqui o quadro Curiosidades. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.